Não sei se um dia eu vou postar aqui react que eu fiz. Talvez um dia saia. Talvez um dia o YouTube desse passar esse react que eu fiz. Sério, treco satura esse aplicativo. Perturbado pelo próprio pai. E também existe aquela situação que pelo castigo e por ter feito, né, a morte do irmão, pode ser um grande, enorme trauma da cabeça do Michael Afton, já começando nessa época. E o pai não quis ajudar ele, né, deixou a criança praticamente largada aos seus próprios pesadelos. O que levou ele ficar mais ainda atemorizado aqui, pelas coisas. Foi aí, então, que vocês não entenderam é que eu descobri isso muito tempo depois. Nightmare é pesadelo, então, né, não só largar seus papos pesados. E nesse mesmo tempo, isso é pra ser uma porcaria. Mas ao mesmo tempo, ele meio que começou a suspeitar do seu próprio amigo. Talvez ele não seria uma boa pessoa, pois ele viu a própria morte do filho dele e ao invés dele ter um luto, ele acabou se enfiando mais em trabalho e fez um castigo terrível com um outro filho que fez a maldade. E então o Harry Emily acaba meio que se ausentando e saindo da Fazbear Entertainment, pois ele acaba talvez descobrindo o que aconteceu com a Charlotte, sua própria filha. Ele talvez vai começar a investigar o que aconteceu com ela e talvez o William Afton, seu grande amigo, estivesse envolvido nessa situação toda. O Harry então, a partir dessa data, ele some da franquia. Ele não aparece mais nos jogos. Só então vendo algumas atitudes do William Afton, principalmente agora, que é o Sister Location. O que faz a gente sair de 83, que foi o começo lá do FNAF 4, e agora vamos pra 1985. Resumo do resumo. O moleque que fez bullying com outro moleque mais novo que acabou matando. O Sister Location foi como se fosse uma ruptura na Fazbear Entertainment, onde a Fazbear ficou pra outros donos, muito provavelmente pro William Afton, ou pra algum parente da família dele, ou pra algum parente do Harry Emily. Ou o próprio Harry ficou meio que ainda como dono. De certa forma, teve essa divisão, onde eles não tinham mais a sociedade, pois o próprio Harry foi tomar conta, né, da vida dele, fazendo outras coisas, e talvez pesquisando o que o William Afton fez, e o William Afton abriu a Circus Baby Entertainment and Rental, que seria, né, a Sister Location. Inclusive tem a Chicas Party World também, onde seria as versões Fun Times, que começaram a existir para os animatrônicos serem alugados para festas de crianças. Mas, como tudo dentro de FNAF, não é só flores, não é só animatrônico bonitinho saindo aí do forno, existe, né, mais loucura do William Afton. Aparentemente foi perto dessa época quando ele finalmente se desvencilhou, né, saiu da Fazbear Entertainment. Pauzinho rápido no vídeo. Depende. Eu não tenho uma certeza absoluta do que eles têm alma ou não. Isso aí eu não tenho certeza. Não é isso que eu não tenho certeza. Eu tenho certeza que eles têm. Só não sei se é da fusão que eles fez quebrando os outros animatrônicos e fundindo o metal deles, ou com essas almas que ele tá matando esses animatrônicos. Acabou cometendo mais 5 assassinatos. Que são os eventos que nós vemos no livro Into the Pit, onde tem a primeira história, que vai ver um coelho e tal, meio que se fantasiando, entrando nas pizzarias, né, e pegando crianças e colocando nessas salas que eram dos funcionários. Então o William Afton começou a pegar, né, e estudar as almas de alguma forma, mais ou menos nessa época também. Foi aí também que aconteceu outra tragédia. Enquanto o William Afton perdeu já um filho, e ele tava louco tentando ver o que tava acontecendo com esse moleque dentro do Golden Fred, e o Michael completamente aterrorizado em casa, uma filha do William Afton acaba surgindo na história, que é a Elizabeth. A Elizabeth, ela tava num desses restaurantes que tinha um desses fantasmas e tinha a Circus Baby fazendo uma apresentação. E aí a Circus Baby, ela tinha já uma programação dentro dela pra sequestrar crianças. Caralho! Enorme surgindo de dentro dela. E aí tá só a Elizabeth e a Circus Baby em uma das apresentações, e a Circus Baby pega a Elizabeth. Morreu aí mais uma criança. no chat. Então, por algum motivo, a Elizabeth, ela acaba tomando conta praticamente completamente. Nice to meet you. Do animatrônico, quase fazendo uma fusão perfeita. O William Afton viu isso, pegou a Circus Baby e colocou num lugar onde seria a fábrica, entre grandes aspas, ou a empresa que estava embaixo da própria casa, ou pelo menos, né, tem uma parte de monitoramento ali da casa do William Afton, onde ele podia ver a tortura que estava acontecendo com o Michael. Meio que o William Afton acabou usando seus próprios filhos de cobaia, mais ou menos, mas acabou surgindo esse tipo de paralelo por conta dele ter pego a Circus Baby e descobrindo
que a filha dele estava dentro do animatrônico. E ele acabou fazendo isso em outros animatrônicos também, matando crianças e colocando lá dentro. Tem uns que Bizarro, mas o William Afton acabou surtando mais e mais ainda conforme o tempo foi passando. Bom, a Circus Baby Pizza World acabou fechando e também a Ticas Party World em paralelo. Então as versões Funtimes foram recolhidas e ficaram dentro, né, da Afton Robotics, e as que é pessoas os que eventos estão do Sister certo Location. é o Bidu. Ou então que por conta dessas coisas todas, né, crianças desaparecendo, Fulano de as pessoas tal. começaram a anotar as coisas que estavam rolando na Fazbear Entertainment e nessas afiliadas. E aí o nome da Fazbear começou a ser queimado de verdade no mercado, onde já tinha acontecido uma tragédia, mas tinha sido só um caso isolado, não tinha nenhum assassino por trás. Mas só em 85 que o negócio começa a piorar muito, onde começou a ter mortes de criança pra caramba e as pessoas começaram a notar isso, que é o que acontece no Into the Pit. E aí então, por conta disso, a Fazbear Entertainment acaba fazendo uma nova versão de animatrônicos, tirando aqueles animatrônicos antigos que é o Fred, Bonnie, Chica e Foxy, que foi lá em 83 pra serem, né, descartados e colocados no fundo em uma das pizzarias. Essa pizzaria que eu estou falando é a pizzaria de 87, que foi Meu Deus, é muita informação. Calma, deixa eu raciocinar um pouco. Cara, ele falou muita coisa e muito rápido. Eu já fiquei... Calma, deixa eu pensar. Deixa eu pensar o que eu raciocinei. O cara que toda a empresa também volta mais essa pizzaria. Então, sabe? Ela, a filha do cara, ela palhacinha e ficou dando a puta. Da Fazbear, onde eles pegaram e reformularam tudo de novo. Eles acabaram tirando todas as coisas que aconteceram no passado e refizeram no FNAF 2. E o FNAF 2 teve uma nova versão de animatrônico puxado para as pelúcias, que seriam, né, os brinquedos que tem dentro da Fazbear. Então acabaram surgindo os Toy Animatronics, onde esses animatrônicos eles teriam muito mais inteligência que o normal e eles teriam um reconhecimento facial dentro deles. E eu também tenho reconhecimento facial. Eu tenho medo de uma coisa, possíveis assassinos que poderiam entrar dentro da pizzaria. E por volta dessa época também eu tenho que lembrar pra vocês dos áudios do FNAF 3. Esses áudios eles vão falar a respeito das roupas que eram utilizadas antigamente, as Spring Locks, e acabaram sendo removidas por completo das pizzarias. Elas foram proibidas totalmente de serem utilizadas e foram trocadas por outras fantasias. Tudo isso porque elas estavam apresentando falhas e teve algum incidente numa outra afiliada e que acabou acontecendo coisas envolvendo essas roupas com Spring Locks. E aí então eles acabaram falando que tem alguém mexendo com a roupa de Spring Bonnie e que esse Spring Bonnie não era pra estar sendo utilizado. E eles vão lembrando, olha, não é pra levar criança, não é pra levar gente lá, não é também uma sala de descanso, é só uma sala pra vocês poderem se trocar, não é pra ficar fazendo zona. Mas acabou acontecendo coisas piores e eles acabaram, né, por conta de leis federais, removendo, né, totalmente a sala, tipo, selando ela e colocando como se fosse uma parede falsa. Mesmo com a Fazbear Entertainment já percebendo a merda que tava acontecendo e todos esses assassinatos rolando ao mesmo tempo, não impediu do William Afton usar a roupa do Spring Bonnie pra cometer os assassinatos, pra se disfarçar e tentar fazer mais vítimas enquanto ele ia nessa sala segura pra levar as crianças lá e fazer as coisas lá. Mas, nessa época também, o William Afton continuou continuou pegando crianças, matando e colocando dentro de animatrônicos. Só que ele acabou descobrindo outra coisa também. Nas pesquisas dele, ele descobriu um elemento muito importante que vai resumir muita coisa dentro de FNAF. Quero falar pra vocês dos remanescentes, ou os remnants. Desde a época do Sister Location, onde ele tava lá com aquela empresa lá, fazendo as coisas lá no subsolo, existiu esse elemento que ele acabou descobrindo dentro das crianças, que seria como se fosse os remanescentes da alma de uma criança. Dentro de Five Nights at Freddy's, esse remanescente pode ser a alma da criança realmente tendo personalidade, características e fala, meio que parecido com o que aconteceu com a Circus Baby. Pode ser também remanescentes de agonia, onde a agonia injetada dentro de um animatrônico ou de algum objeto, ele pode acabar ganhando vida de alguma forma, ou sendo um objeto assombrado. Segunda regra de Five Nights at Freddy's aqui pra vocês. Tudo que tá dentro do universo de FNAF, os objetos podem ser amaldiçoados ou assombrados de alguma forma, graças a esse elemento chamado agonia. A agonia é basicamente um sangue que consegue perfluir dentro dos objetos, fazendo com que eles tenham uma carga negativa. Mas também tem uma parte seria de felicidade ou bondade que também pode ficar dentro de algum corpo.
mas seria um remanescente que liga dentro dos animatrônicos. Só que bem mais pesado. Isso explicaria alguns animatrônicos que eles se movimentam, mas eles não têm uma criança dentro Especificamente necessariamente. tipo isso. Explicaria também o Fett. Mas o Fett, ele também tem uma Que bicho alma de uma esquisito. criança dentro. Tipo então, isso, né? Pode ter os dois. Mas Pode ter a bem agonia pior. e uma alma dentro. Basicamente, todos os animatrônicos, eles têm os dois principais elementos. O remanescente e a agonia, que seria, né, a alma mais esse sangue bizarro que pode contaminar outras coisas. E contaminar coisas que acabam ficando amaldiçoadas também. Que aí inclui Plush Trap, inclui Balloon Boy, inclui outros animatrônicos que não teriam um corpo dentro de uma criança. Mas também tem um outro remanescente que seria do psicológico. Seria um remanescente da personalidade, da característica, do trauma de alguém. E aí seriam os Dark Remnants, que aí explicaria o Shadow Bonnie, o Shadow Fred e também os Phantoms animatrônicos Concordo. do FNAF 3. Esse remanescente é carregado na pessoa. É como se fosse um encosto, que a galera fala, que a pessoa tá com bicho, tá com encosto, tá com um negócio ruim. Seria esse remanescente escuro, que ligaria, né, o passado de alguém com o trauma de alguém. E aí, então, é por isso que é também uma forma de um coelho. Pois vocês sabem que o coelho torturou bastante gente e matou uma galera durante o caminho. E o Fred, principalmente o Shadow, pois acabou matando, né, uma criança. Ele acabou mastigando a cabeça de alguém lá no FNAF 4. Então também é a tortura psicológica de alguém. Fora que eu também tenho que contar pra vocês algo que aconteceu com o nosso menininho Michael Afton. Vai ser contado no próximo vídeo, só que não. Dá pra Pois, continuar. antes de nós entrarmos realmente no FNAF 2, o Michael, ele foi torturado pelo pai e ele foi atrás do próprio pai pra ver o que ele tava fazendo. Não só por curiosidade, mas também porque o pai dele deixou essas instruções pra ele, muito provavelmente na casa que eles moravam. E ele acabou achando onde o pai dele estaria, que seria nessa fábrica muito estranha do Sister Location. Lá dentro, ele acaba vendo a própria irmã em formato de animatrônico e ele também acaba vendo outros animatrônicos que acabaram tendo crianças dentro. E ele acaba tentando fazer alguma coisa pra ajudar, mas os animatrônicos acabam persuadindo ele pra meio que eles saírem de lá de alguma forma, pois eles não conseguem sair por algum motivo. Conta própria, Tô travada aqui, meu, aí é foda. Eles saírem lá de baixo. Concorda. Então, todos os animatrônicos Tá travada aí, é em uma foda, forma né? só, que virou o Ai, Eren. bicho Bizarro pra feio. caramba. E eles vão Mas a mais enganam o feio. Michael Afton Pode pra dizer. chegar na sala da Existe Scooby, bicho mais que feio, seria, sim. né, Existe. como se fosse uma colher de sorvete que abrisse a pessoa no meio. E essa Pra colher acaba quê? abrindo o Michael Por e os que animatrônicos fizeram entram isso? no corpo do Michael Afton. Fazendo como ele ainda seja uma pessoa viva, uma pessoa normal, caminhando por aí, mas carregando todos os outros Entre aspas, animatrônicos né, dentro por causa dele, que, né? em forma despedaçada, que é o Energy. Só que aí vai passando o tempo, o corpo dele vai apodrecendo, e depois de apodrecer tanto, ele não aguenta mais e os animatrônicos fogem de dentro dele de vez. Talvez a cada noite que ele fosse passando, mais partes dos animatrônicos fossem entrando, e aí ele acaba ficando mais e mais podre. Foi aí então que chegou um belo dia que os animatrônicos decidiram sair de vez do corpo do Michael, e então ele acabou virando um corpo podre, roxo, e seria o segundo Homem de Roxo. Meio que parecido com o seu pai, que ficou escondido nas sombras, mas na verdade, Ele, mais um só dos que filhos do Afton diferente acabou do. sendo amaldiçoado Ele não pelo precisa estar próprio na sombra. experimento do Ele pai. pode estar na Então, mais esse clara pesado, luz. meu. roxo, Ele pode estar na mais clara luz. Ele pode estar perto do sol. Ele vai continuar sendo roxo. Diferente do filme. FNAF 3. Pois uma Entendeu? coisa muito importante que o próprio Scott Calton admitiu que FNAF Diferente do William Vídeo Afton, pra que daí porção não de vai. amendoim. Mindoim. é tudo em cima do ponto de vista do Michael Afton, que seria o protagonista ou o principal da história. Pois no FNAF 2, ele é o guarda que está ali disfarçado na última... Vou esperar o pessoal que tomou a D. Eu não entendi muito bem essa parada dos bichos de cabe 3. Meu Deus. Acabou acontecendo um outro guarda, que eu já vou falar dele daqui a pouco, que vai envolver a mordida de 87. Esse Mordida. outro guarda, ele acabou passando pelas coisas, né, do FNAF normal. E aí acabou acontecendo um acidente e mesmo assim o Michael foi lá tentando Quem achar fez a onde o pai mordida dele já não está. foi, Foi mano. então que ele acabou Fui se eu. deparando com mais animatrônicos Entendeu? possuídos Fui e uma eu. loucura enorme que é o Fui FNAF eu. 2. Foi então que os animatrônicos, os Fui toys, eu. começaram a agir de forma Pera. muito mais desequilibrada. Vendo que, como é um cara talvez muito maligno, os animatrônicos começaram a mudar
mudar a própria programação por conta dessa maldição incrustada que tem no Michael. E aí os animatrônicos começaram a bugar. Não só também por conta do próprio William Afton, que tava colocando crianças dentro dos animatrônicos. Mais uma vez, cada animatrônico com uma criança. E aí, então, os animatrônicos bugaram pra caramba e o restaurante acabou sendo fechado mais uma vez. Não só por conta dos animatrônicos saírem, né, perseguindo os adultos como se eles tivessem algo de errado, mas acontece algo muito importante. A mordida de 87, onde um guarda daquele lugar acabou sofrendo uma mordida na sua parte da frente e muito provavelmente foi a Mangle que fez isso. Pois a Mangle foi quebrada, né, pelos clientes, né, pelas crianças que iam lá, e eles decidiram não consertar mais ela. Deixaram ela os normais. Pra galera brincar e zoar. E tem as pessoas que são os dois. Toy Bonnie. Tem os dois traduzindo, né? Mas independente de qual animatrônico que os foi, normais e os doidos. E aí o restaurante foi fechado e o Michael caga foi mandado embora, pois tá rolando uma investigação policial. E aí o lugar vai ser fechado. Ele não tem uma boca, vão ser desativados. Mas tudo mudou e tudo foi por água abaixo. Infelizmente, nada saiu daquela investigação policial e tudo foi pra 1993. A gente vê o primeiro Five Nights at Freddy's, onde os animatrônicos já estavam tendo esses horrores, né? Essas coisas bizarras que o William tava fazendo por conta dele achar que talvez ele fosse